Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Procuradoria Parlamentar tem como finalidade defender a Câmara dos Deputados, seus órgãos e seus integrantes no exercício do mandato ou de funções institucionais, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade. Inspirada na Constituição de 1988, a Procuradoria é um mecanismo de defesa contra ofensas a deputados e a órgãos dirigentes da Casa. Seu objetivo é preservar a imagem da instituição e a integridade moral dos parlamentares. E nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com o procurador parlamentar, que é o deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, como muita gente às vezes nem sabe que tem uma procuradoria, seria bom o senhor explicar para a gente como é que está funcionando e assim, quais são os principais pontos que chegam, denúncias que chegam, que a procuradoria tem que defender. A procuradoria, ela exerce uma função, é o advogado da Câmara, é o advogado dos parlamentares. De certa forma, isso é verdade. De certa forma, esta é uma afirmação verdadeira. Naquelas questões que atinge o parlamentar em função do exercício do seu mandato, todas elas, a Procuradoria pode sim atuar no sentido de buscar uma cessação dessas ofensas ou uma reparação pelos danos que elas promoveram ou ao parlamentar ou de uma forma maior ao conjunto de parlamentares à imagem da Câmara. Podemos também encaminhar notícia-crime quando é entendimento da Procuradoria de que houve, que no âmbito dessas ofensas tenham sido praticados crimes a serem punidos também na área penal. Então, é dessa forma que nós estamos atuando. Hoje parece que virou moda, né, ofender os outros, mas de forma especial, ofender parlamentares, e é bom que as pessoas saibam que obviamente que quem ofende, que quem acusa, tem que provar. Então, quem quiser ofender, quem quiser denegrir a imagem de um parlamentar, tem que estar consciente que, muito provavelmente, vai ter que provar isso que está dizendo. E eu sou favorável a isso. Eu penso que esse tipo de situação ela tem que valer para tudo na vida. Quem ofende, quem agride, ou prova ou tem que ser punido. Com certeza. Agora, deputado, também com a Lava Jato, esses outros casos que têm surgido na área da política, muitos deputados estão sendo acusados e chega à Câmara. Essa defesa não é feita pela Procuradoria, não é? Então, a defesa que é feita pela Procuradoria é, por exemplo, se a partir de informações da Lava Jato, algum cidadão, algum órgão da imprensa, algum órgão utilizando alguém utilizando a mídia social, faz ofensas aos parlamentares ou a algum parlamentar antes de que essa questão esteja inclusive julgada e resolvida. Hoje, nós vivemos num ambiente de absoluta paranoia em que o simples fato de você ser acusado, de você estar sendo investigado, parece que já é motivo que é um motivo que dá direito a todo mundo, aos adversários que nós na política fazemos adversários. Nós, para estarmos aqui, nós vencemos quanta gente. Numa eleição, Mato Grosso do Sul, estou falando aí são 8 deputados federais eleitos no meu estado, acredito que tenham concorrido mais de 300 candidatos. Esses candidatos têm então, muitos não foram vitoriosos. Esses não vitoriosos têm seus amigos, têm seus familiares, pessoas que muitas vezes compõem outros grupos políticos e acabam se tornando adversários ferrenhos. E esses adversários muitas vezes tentam usar essas situações, inclusive, para denegrir a imagem dos que aqui estão, até sonhando com a conquista das suas vagas. Até isso acontece. Então, é interessante, é importante que nós tenhamos, sim, um órgão na casa que tenha essa responsabilidade
A responsabilidade de defender, a responsabilidade de combater, a responsabilidade de espancar muitas dessas ofensas, espancar no bom sentido. Tá? E me cabe agora, por decisão do presidente Rodrigo Maia, a tarefa de exercer essa função, a Procuradoria Parlamentar. E estamos tendo bastante serviço, mas também noto que as nossas ações têm tido um bom resultado. Tá? Deputado, o senhor que foi presidente da Comissão da Reforma da Previdência aqui, eu queria que o senhor falasse também sobre a conjuntura política atual, que o governo estava tentando levar adiante várias reformas, né, a trabalhista, a reforma da Previdência, e agora mesmo a reforma trabalhista está com dificuldade no Senado, já foi aprovada aqui, muita dificuldade no Senado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Será que o governo consegue levar adiante essas reformas esse ano? Eu estou convencido que sim. Tem que ser esse ano. Tá? Não são reformas a serem conduzidas num ano de eleição. Então, nós temos... Esse ano, eu diria para você que o que pudéssemos avançar no primeiro semestre seria ainda mais positivo. Tá? Nós temos a reforma... Mas tem chance não, né? A reforma trabalhista, ela está muito bem encaminhada, porque na reforma trabalhista a nossa avaliação é que nós já temos os votos necessários para a sua aprovação. Tivemos, é verdade, uma derrota na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na Casa do Senado. Nós perdemos uma batalha onde temos a certeza que vamos ganhar a guerra. Ou seja, eu participei de uma avaliação a respeito do assunto, e mesmo não sendo senador, participei de uma avaliação, porque nós temos um interesse e até sabemos que a aprovação da reforma trabalhista é um fator importante para que nós possamos aprovar a reforma da Previdência, e se mantém um otimismo muito grande, se mantém uma certeza de que nós temos os votos suficientes para aprovar a reforma trabalhista no Senado. Então, perdemos essa batalha, mas vamos ganhar a guerra. Semana que vem votamos na CCJ e, na sequência, na outra semana, votamos no plenário essa reforma trabalhista. A reforma da Previdência. A Previdência, nós temos um problema, nós ainda não temos os votos necessários para a sua aprovação. E essa é uma verdade, eu enfrento essas com muita tranquilidade, serenidade e sem mentiras. Nós não temos ainda os votos necessários. Mas eu estou convencido de que, considerando que no momento em que eclodiu essa crise, né, que eu chamo de conspiração asquerosa, que eu chamo de Operação Tabajara, que essa crise eclodiu, nós vivíamos um momento de ascensão, vivíamos um momento de boas notícias, boas notícias essas que se tornavam cada vez menos difícil, ou até eu diria mais fácil, a conquista dos votos necessários para a aprovação dessa reforma. Eu entendo que nós chegamos a ter aí 270 votos para a sua aprovação. Fomos, é verdade, atingidos por essa conspiração, perdemos tempo, mas não perdemos votos. Mas com essas denúncias contra o presidente Temer, não vai enfraquecer ainda mais a base aqui no Congresso? Eu não vejo isso. Eu vejo na fragilidade das denúncias, haja visto a força dos que se colocam hoje contra o governo, eu vejo até uma perspectiva de fortalecimento do governo. É essa perspectiva que eu vejo. As denúncias, elas são absolutamente frágeis. É um delinquente, um bandido notório, como bem falou o presidente Temer, é um criminoso confesso, que que grava o presidente, que fica 40 minutos falando com o presidente, e não consegue tirar do presidente nada de efetivamente comprometedor. Ele consegue até tirar constrangimento. E o principal constrangimento hoje é o fato do presidente ter recebido aquele meliante. O que a gente mais tem que dar explicação é isso. Mas por que recebeu? Recebeu porque naquela época ele era um grande empresário e não tinha confessado ainda os seus crimes. Ele não era um bandido quando ele foi recebido pelo presidente. Hoje nós sabemos que ele é um bandido, porque ele foi à Procuradoria e diz ele que só foi depois de gravar o presidente, eu tenho minhas dúvidas e acredito que muitos têm, mas ele disse que foi para a Procuradoria, eu sou bandido. Foi isso que ele foi dizer, ele chegou lá, eu sou um bandido. Quero perdão. Eu sou um pedido, estou arrependido, quer dizer, achou lá gente que acreditasse nesse arrependimento. E passou a destilar
um rosário de acusações dirigida a todos os espectros da política brasileira. Então, considerando até isso, né, a forma tão genérica e pouco factível do que ele coloca, eu entendo que isso compõe um conjunto de fragilidade nas provas apresentadas que fazem com que eu não tenha sentido, sinceramente, nem o enfraquecimento da base do governo. Você vai me dizer, mas e o PSDB? O PSDB nós temos dificuldade com aqueles parlamentares com quem nós já tínhamos dificuldade. Mas eles continuam ameaçando sair da base. Né? Nós continuamos tendo dificuldade. É um grupo que, na verdade, era contra a aprovação da reforma, né? Era contra a aprovação da reforma da Previdência. Nesse momento viu no meu modo de ver, uma oportunidade de sair dessa responsabilidade, sair do governo, sair dessa responsabilidade. Mas o PSDB tem na sua maioria, na maioria do partido, são pessoas, como eu vou dizer, responsáveis, que a princípio têm um compromisso com as reformas, isso que eu quero ver, esse compromisso, que eu entendo que o PSDB tem compromisso com as reformas. Até maior que o PMDB, muitas vezes, isso se coloca. Hoje, faltou um voto de um eminente senador, nesses dias agora, hoje não, nesses dias, faltou o voto de um eminente senador do PSDB. Mas eu entendo que o PSDB, se estiver dizendo a verdade, é a favor das reformas, e sendo a favor das reformas, o que nós queremos é que eles continuem participando do governo. Mas o importante nesse momento é que nós possamos contar com o voto do PSDB, porque esse é um voto para o Brasil. Então, espero isso do PSDB. E se isso realmente se consolidar, nós vamos estar saindo da crise com mais votos do que nós entramos. Porque os votos que nós perdemos cabem num carmanguia. Se você juntar todos os votos que nós perdemos, saiu da base, a base enfraqueceu, tu põe todos dentro de um carmanguia. E sai, a verdade é essa. E se nós ganharmos esses votos do PSDB em relação aos quais nós tínhamos dúvida, nós, na verdade, com essa crise, nós estaremos ampliando o número de votos favoráveis para a aprovação da reforma. Eu tenho convicção de que é um trabalho árduo, mas que ele tem que ser reiniciado para que nós possamos ainda ter a perspectiva de, não no primeiro semestre, mas antes do recesso, que nós possamos votar isso aqui na Câmara Federal. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Já terminou? Você é tão simpática. Estou à disposição, tá bom? Tá certo. Eu conversei sobre a Procuradoria Parlamentar e também sobre o momento político com o procurador da Câmara, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Assista esta e outras edições em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.